A Bíblia diz lá em Joel capítulo 2, que nos últimos dias nós teremos o maior avivamento da história. O maior avivamento que já existiu. Pessoas serão avivadas, se tornarão felizes, se tornarão cheias da presença. Também haverá o maior derramar do Espírito Santo, ao qual vai haver um grande impacto missionário. Vai ter gente recebendo o Evangelho, vai ter gente pregando o Evangelho. Os grandes mestres se levantarão nos últimos dias. Está escrito lá em Joel, capítulo 2. Mas também vai acontecer a maior batalha espiritual dos últimos tempos. Isso é muito sério. Todos esses 3 que eu citei vão estar crescendo juntos. E eu quero que você, como igreja, entenda isso. Que você tem autoridade nas suas mãos. A autoridade de Deus está em você. Para expelir demônios, para curar enfermos, para pregar o Evangelho e para propagar tudo aquilo que o Senhor quer fazer com a igreja. Entende? Entende? Vocês são os intercessores dos últimos dias, os profetas dos últimos dias, os Elias dos últimos dias. Hoje eu quero levar vocês em Gálatas. Abre a sua Bíblia comigo. Gálatas capítulo 6. Nós vamos caminhar por muitos momentos na Bíblia. Eu quero que o seu intelecto esteja pronto para receber a profecia bíblica, que é para mim e para você. Então, se você tiver vontade de ir embora, não vai. Se você sentir vontade de alguma voz estranha aparecendo no teu pensamento, teu celular tocado, nada, alguma coisa acontecer, você fica até o final. Eu quero que você fique até o final. É necessário ficar até o final. Gálatas capítulo 6 fala de uma batalha que eu e você está envolvido. E olha, talvez muitos aqui vieram assim pensando, mas eu carrego uma maldição hereditária aqui que eu não consigo sair dela. Vou te contar o segredo que está acontecendo aí. Aqui, o apóstolo Paulo está trabalhando com a igreja de Éfeso. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes e trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você tem uma batalha a ser lutada. E eu quero que você entenda isso. Se você faz parte da igreja do Senhor Jesus nos últimos dias, a sua luta é contra os principados, poderes, demônios, anjos da maldade que estão agindo nas regiões celestiais. Mas Débora, você vai falar de demônio? Não, eu vou falar da Bíblia, da profecia bíblica que está falando a respeito de um império que está agindo nas regiões celestiais. Existem anjos caídos atrás dos poderes, atrás dos governos, por detrás de governantes. Lá, no período em que Daniel estava, era o Império Persa. E sabe o que dominava aquele povo? O medo persa. Um principado
que agia na mente dos crentes. Um principado que agia, uma potestade que agia nos céus daquela nação, inibindo os crentes e os não crentes. E esta luta que a gente está vendo aqui é entre sacerdotes do reino e poderes nos céus. Eu estou falando de intercessores. Eu estou falando de homens e mulheres que entenderam o valor da oração, que perceberam que orar é algo poderosíssimo que está nas suas mãos, por mais simples que seja a sua oração. Por mais que pareça que ela não foi ouvida, olha, quando você, que tem o Espírito Santo aí dentro de você, abre a tua boca, impérios, potestades, anjos da maldade deixam de agir na terra. E eu quero que você compreenda um pouco sobre isso. Essa luta que eu vou falar para você, ela inaugura lá no Jardim do Éden. E ela vai se desenrolando em toda a Escritura bíblica, e ela vai passando, e ela passa pela cruz, e passa pela era da igreja que somos nós, e ela termina com a plena atividade que será guerreada pela igreja lá no final. Apocalipse capítulo 12 diz que no final, quem vai vencer todas as coisas são a igreja do Senhor. Porque o inferno não vai prevalecer contra ela. Mas a igreja está com um probleminha. Vou começar lá no Éden para a gente chegar no assunto que eu quero chegar. Quando nós entramos em Gênesis 1, no verso 27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E a imagem de Deus estava no homem. Criados à imagem de Deus. Todos os seres humanos foram criados, homem e mulher, tá? Homem e mulher. Foram criados à imagem de Deus. As criaturas não receberam a imagem de Deus, somente o homem e a mulher. Todas as coisas foram criadas pela palavra do poder de Deus. Mas o homem recebeu a imagem do Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso. Quando eu abro Colossenses capítulo 1, verso 15, diz que o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui está falando que Cristo é a imagem. E quando se fala disso, está falando da supremacia de Cristo sobre toda a criação. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que ser como Cristo é ser ungido, é ser escolhido. Fomos criados à imagem de Cristo. Você é escolhido e é ungido. Entende isso? Você é escolhido e você é ungido. Certo? Isso é maravilhoso. Você tem a imagem de Deus. Então você foi escolhido e você foi ungido como filho de Deus. Tá. Você é a imagem de Cristo, você é ungido, você é escolhido. Em Gênesis capítulo 3, verso 5, eu vou citando, vocês não precisam acompanhar. Na hora que for para abrir, eu falo. Está escrito assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo que é bem e o que é mal. Aqui começa a maior batalha espiritual que já existiu e que vai prosseguir até o fim dos tempos. A serpente,
aqui é um tipo, tá? É um tipo. Satanás. A serpente aqui é Satanás. Assim como o grande dragão de Apocalipse também é Satanás. O anticristo. E nesse momento aqui, a serpente, ela apresenta para aquele que é a imagem de Deus, o escolhido, o ungido, algo chamado pecado. E ele diz assim: vocês serão como Deus. Ou seja, o Deus que vocês precisam ter é vocês mesmos. É você próprio. E o anticristo não quer que você seja como Cristo, porque ele é anticristo, anticristão. E aí, o que ele faz nesses últimos dias? Ele oferece para você a sua própria adoração. Adore a si mesmo, ungido, escolhido de Deus. Você não é a imagem dele, então? Você não quer ser como Deus? É isso que o anticristo está agindo nos últimos dias. Não sei se você percebeu, mas o aumento de ideias na cabeça das pessoas aumentaram. Estávamos falando sobre isso com amigos ontem. Tem aumentado o número de tá tudo bem, não tem problema. Tem aumentado aquele pensamento, mas não vejo problema nisso. A Bíblia não me condena. Tem aumentado adorar a Deus como se ele fosse uma planta. Mas não tem problema eu ser como Deus. Não é isso que Deus me disse? Não. É uma meia-verdade. Satanás tem enganado. A antiga serpente ainda continua trabalhando nas regiões celestiais. Os principados e potestades, os anjos da maldade, continuam fazendo o que eles sempre fizeram. E essa é a ação do anticristo. Logo em seguida, que o homem peca, Deus dá uma sentença. E aí, toda a humanidade aqui, após a queda, ela recebe uma maldição. E todos foram condenados. Todos estão debaixo da morte. E nesse momento, eu quero que você entenda que maldição hereditária é quando existe pecado. O pecado entrou na humanidade e a partir daí todos se tornaram malditos. E agora, Débora? Nós vamos descobrir daqui a pouco. O que trouxe maldição para a humanidade foi pecado. Guarda isso. E aí Deus traz para este momento a sua sentença, a sua redenção. Nesse momento acontece em Gênesis 3,15 a sentença, um juízo e uma redenção. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Adão e Eva tinham acabado de pecar. E nesse momento da queda, as sentenças são feitas pelo próprio Deus, o Todo-Poderoso. Deus condena o homem, a mulher e toda a terra. E toda a terra. E eu estou pregando o que você já sabe, igreja. Só estou te fazendo lembrar. Estou te fazendo lembrar porque isso tem me incomodado muito.
tem me incomodado muito. Vemos que a serpente aqui no jardim, ela é Satanás. E essa mulher aqui, ela simboliza o povo de Deus. Porque quando nós lemos Apocalipse capítulo 12, está muito claro isso. Tem uma sentença de Deus sobre o povo de Deus e sobre a serpente. A mulher, em primeira instância aqui, ela representa a humanidade e toda a criação. Toda a criação de Deus. Percebemos que existe uma batalha entre Satanás, a serpente, você percebe ali, colocar em inimizade entre você, mulher, e a serpente. Existe uma batalha entre Satanás e a humanidade, o povo da terra. E Satanás se levanta contra a humanidade lá no jardim. Já começa tudo ali. E o homem é seduzido pela serpente. E os homens continuam sendo seduzidos pela antiga serpente. Está do mesmo jeito. Como, Débora? Eles desobedecem a Deus. O homem desobedece a Deus. Continuam sendo seduzidos por Satanás. Abre a porta da morte no instante em que Adão e Eva pecam. E a maldição da morte afeta toda a humanidade. Mas, Débora, como que Satanás ainda opera? Estou assustando vocês? Espero que não. Porque aqui é as escrituras que eu estou falando. É a profecia bíblica. E você precisa sair daqui entendendo que você está numa batalha desde o dia em que você reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A batalha está travada desde o Éden. E Satanás continua trabalhando. E como que ele está agindo até hoje? Como que ele opera? Ele continua operando sobre a desobediência do homem. Eu quero que você leia Efésios e todos os seus capítulos. Efésios capítulo 2 fala que o príncipe dos ares está agindo na desobediência. Ele está agindo na desobediência dos filhos. Ai, meu Deus. O ungido, o escolhido, está em desobediência a Deus. E por isso Satanás está com seu grande império, mudando os pensamentos das pessoas. Satanás está agindo com ideologias. Satanás tem matado as nossas crianças. Crianças de 7 anos já sabem o que é ter relações sexuais. Que isso? Crianças de 9 anos já beijam na boca. Satanás tem matado os nossos jovens com prostituição, drogas, dentro da igreja. Dentro da igreja. Por quê? Os filhos de Deus estão em desobediência. Os ungidos, os escolhidos estão em desobediência. O que sustenta o fôlego da antiga serpente nessa geração, meu Deus? Eu perguntei hoje à tarde. O que sustenta o fôlego da serpente nesses últimos dias, Senhor? É a desobediência dos homens. O Senhor audivelmente falou comigo, é a desobediência dos homens. Sabe aquela pergunta que você faz, por que os grandes caem? Por que os grandes pregadores caem? Os grandes músicos caem? Porque eles desobedecem. Porque eles desobedecem.
nesse momento que a sentença cai sobre a humanidade, que a serpente viria contra a humanidade, Deus também promove juízo. E o juízo sobre a serpente foi: sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da sua vida. Você sabe o que é pó? É o que você vai se tornar quando o teu espírito não estiver mais aí. E sabe o que é pó? É carne. Sabe do que a serpente, desde lá do Éden, tem se alimentado? De obras da carne. De obras da carne. Ela tem se alimentado daquilo que você tem dado para ela. Ela tem se arrastado ao chão e você tem dado para ela o pó. São obras da carne. Abra comigo Gálatas capítulo 5. Eu louvo ao Senhor porque Ele é infinitamente bom e Ele revela através das Escrituras o que Ele quer conosco. Eu louvo ao Senhor. Eu estou falando da batalha em seus dois níveis. O nível externo e o nível interno. E agora eu quero falar um pouquinho sobre esse nível interno da batalha espiritual. Da batalha que você ainda não tem entendido. Gálatas capítulo 5, verso 16 até o 25, eu quero ler. Acompanhem comigo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. E aí esse espírito aí está em letra maiúscula. Esse espírito aqui é o Espírito Santo. Entende? E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Não há condenação para aqueles que estão no Espírito de Deus, no Espírito Santo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Difícil lidar com a temperança, né? Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Aqui temos uma batalha que eu falei para vocês, externa, né? Que está relacionada a Satanás, seu império, seus demônios, e o sistema do mundo, esse sistema de ideologia, de governos, político, todo esse sistema está envolvido na batalha espiritual externa. Mas aqui, nesse instante momento, o apóstolo Paulo está falando para mim e para você ficar cheio do Espírito Santo. Mas totalmente plenos no Espírito Santo. E essa batalha ela é interna, ela está aqui dentro de nós. Ela está dentro de mim e de você. Uma luta contra as fortalezas mentais que nós temos. São fortalezas que estão aqui na nossa mente. Fortalezas mentais, estruturas de pensamentos
que se levantam contra o conhecimento de Jesus Cristo. E olha, quando chegar o grande dia do Senhor, se Ele disser para você assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, provavelmente você praticou as obras da carne. Porque aqui fala que não herdarão o reino dos céus. Porque os dons, eles são maravilhosos, meus queridos. Eles são muito bons. Você orar em línguas, você profetizar, você manifestar os dons espirituais, são muito bons. Mas se você não praticar o fruto do Espírito, o que vai te condenar para o inferno é as obras da carne. E Deus vai reconhecer aqueles que têm o fruto dentro deles, não os dons. Ok? Porque o fruto, ele conecta com o dom e fica mais poderoso ainda. Mas quando você tem dons e continua nas obras da carne, as coisas complicam, porque você continua ainda alimentando a antiga serpente. Você continua praticando as mesmas obras. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Tem uma luta aí dentro desses pensamentos teus. Tem uma luta aí dentro dessa cabeça tua. Que é as obras da carne contra o Espírito Santo de Deus. E é melhor que você se entregue ao Espírito e deixe Ele te guiar. Porque, às vezes, os pensamentos são incontroláveis, não são? Estou falando de batalha na mente. É a batalha interna. Essa luta que você tem todo dia, eu sei que você tem. Que todos nós temos. Mas o segredo é a prática do fruto. Sabe por que a nossa casa vira aquela bagunça estranha? Porque nós não temos domínio próprio. Aí, de repente, vira um escarcéu, um brigueiro, e nós estamos querendo matar um ao outro. Isso é obra da carne, a ausência do Espírito Santo. Não é entre Deus e o império das trevas. Eu quero que você entenda isso. Batalha espiritual não é entre Deus e o império das trevas. Deus não tem adversário. Deus tem inimigo. Porque para ter adversário, você tem que ter luta. Deus não vai lutar com Satanás. Porque a Bíblia diz que ele já derrotou ele na cruz do Calvário. Entende? Ele é o nosso inimigo e o nosso adversário. Então, quem vai lutar contra Satanás sou eu e você. Um assunto muito importante para esses últimos dias. Porque no passado, nós confundimos batalha espiritual. Nós achávamos que era quando pessoas estavam sendo libertas. Aí chamávamos o nome de um demônio, o nome de outro demônio, achávamos que era isso. E isso começou a confundir a igreja do Senhor. E aí todo mundo começou a achar que batalha espiritual era isso. Não, batalha espiritual não é isso. Batalha espiritual é coisa de crente. É coisa que crente, a partir do momento que aceita Jesus, ele já entra na guerra. Eu estou lutando internamente contra os meus desejos carnais e exteriormente contra os principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Certo? Isso. Batalha espiritual é uma luta poderosíssima contra Satanás, que a igreja já é vencedora. Entende? Porque Cristo já venceu. E a Bíblia diz que no final nós venceremos. Nós venceremos. Deus não tem, ele não tem adversário, ele tem um inimigo. Quem tem adversário é a igreja, é eu e você. E a função dos demônios aqui na terra é lutar contra a humanidade e a criação, para seduzir e desviá-los dos propósitos de Deus. Então, demônios vão atacar você. Desculpa falar. Demônios vão atacar aqueles que são a imagem, os ungidos, os escolhidos.
E aí, você tem uma luta para ser travada. Dentro de você e fora de você. Sabe por que o grande avivamento ainda não chegou? Sabe por que as pessoas ainda não foram totalmente cheias do Espírito Santo de Deus? Porque nós temos alimentado a antiga serpente. Porque para que tudo isso aconteça, tem que acontecer ao mesmo tempo, você travar essa guerra. Contra os principados, potestades e contra você mesmo. E contra você mesmo. E o que os demônios fazem? Uma coisa muito simples. Muito simples. O que os demônios fazem hoje em dia, Débora? Ele volta os olhos para o eu. Ele volta os olhos do homem para si mesmo, para dentro de si. Adão, quando ele está lá no Éden, e ele se percebe nu, é o momento em que ele tira os olhos da glória do Senhor e ele olha para ele e fala, ai, eu não estou vendo mais Deus. Eu não estou vendo mais Deus. Eu não estou vendo a glória de Deus, eu estou vendo nu. Então, a ação dos demônios nesses últimos dias é voltar você para si mesmo. O aumento de suicídio, o aumento de depressão, doenças psicossomáticas tem acontecido porque nós temos nos voltado para dentro de nós. Nós temos olhado para nós mesmos. E olha, toda raiz de idolatria está ligada com o eu. Espera aí, como assim? Antigamente, quando alguém, ou até hoje mesmo, quando alguém queria ter uma boa colheita, o que eles faziam? Adoravam ao Deus da colheita. Mas não porque eles reverenciavam aquele Deus, mas porque eles queriam ser abençoados por aquilo. Então, quando você, igreja do Senhor, vem aos cultos, adorar a Deus por aquilo que Ele pode te dar, você está envolvido com aquilo que os demônios têm pregado, adorando a si mesmo. Desde o princípio. Todo o princípio de idolatria está ligado ao humanismo. Aquilo que você quer para você. E não o que você pode dar ao seu Deus. Entende? Nós temos que vir ao culto para dizer que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei dos Reis. E nós estamos aqui, Deus, para poder vencer essa guerra, porque o Senhor nos declarou vencedores. Aí todas as coisas nos são acrescentadas, queridos. Isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Abre a sua Bíblia comigo. Mateus 24. Eu vou só citar essa geração, não vou entrar nos detalhes, porque eu já estou avançada nas horas. Quem sabe o pastor me dá mais uma oportunidade de continuar. Amém. Amém, Senhor. Mateus 24. O assunto é extenso, daria um curso de vários dias. Mas eu não podia deixar de falar sobre isso. Eu vou citar aqui uma geração. Mateus 24, verso 37, 39. Acompanhe comigo. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui está falando de uma geração que está embriagada pelo prazer do eu. Uma geração que não tem percebido que em Cristo Jesus eles têm propósito. Uma geração que não se atenta
ao que Cristo fez. E esse é um dos sinais da vinda, do retorno da segunda vinda de Jesus. Que uma geração embriagada pelo eu quer viver os seus propósitos, quer viver os seus sonhos. Isso é a sedução de Satanás dos últimos dias. Essa tem sido a sedução de Satanás. Débora, agora eu estou até cheio de informação. Como que nós vamos vencer essa batalha? Porque às vezes eu não consigo lidar com os meus próprios pensamentos. Filipenses, abre comigo, a gente já está terminando, falta só mais um pouquinho. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Como que nós vamos vencer a igreja? No verso 5, eu vou ler até o 11, está escrito assim: e de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Graças a Deus. Como que nós vamos vencer essa batalha? Tendo o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Como assim, Débora? Se esvaziou da sua vontade. Eu quero que você se arrependa hoje. Se esvaziou da sua vontade. Segundo, assumiu forma de servo. Sabe quando você serve o outro? Quando você é capaz de doar a sua própria vida pelo outro, é poderosíssimo isso. Tendo o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Se esvaziou da sua vontade, assumiu forma de servo e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Está na hora de você pegar o teu eu e levar para a cruz do Calvário. Está na hora de você pegar essa vontade que você tem, colocar na cruz do Calvário. Está na hora de você assumir a forma de servo. E então, se você quer ser violento nessa batalha espiritual, eu vou te dizer como. Você tem que ser violento com o velho homem. Você quer dar voadora no capeta, é você dar voadora em você mesmo primeiro. Você vai ter que ser violento com você. A vontade de Deus é que você assuma o seu papel na terra. A vontade de Deus é que você se torne um intercessor, um sacerdote. Você é ungido, eleito, filho de Deus. Até quando nós vamos ficar desobedecendo? Até quando nós vamos continuar alimentando a velha serpente com os nossos desejos carnais? Sendo que o Espírito de Deus está na terra. E Ele milita aí dentro do teu pensamento contra esses desejos que você tem. Você só vai vencer quando você tiver os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Os mesmos sentimentos. Aquele que recebe o Evangelho, ele é liberto da maldição da morte. Entende?
Você é liberto de toda maldição quando você ouve o Evangelho. Quando você recebe o Evangelho, você é liberto e você recebe a libertação da escravidão do pecado, querido. Por que você volta a praticar as mesmas obras do passado? Aquele que recebe o Evangelho, ele é liberto da escravidão das obras das trevas. Jesus já venceu. Essa é a boa notícia para nós hoje. Jesus já venceu. Na cruz, ele triunfou. Ele triunfou. Assim que, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui é Coríntios falando. O apóstolo Paulo está dizendo, precisamos apenas de uma coisa, meu querido. De uma coisa só, estar em Cristo. Estar em Cristo. Cristo habita em mim. Cristo habita em você. Santificação e renovação da mente é um processo dia após dia. Essa luta que você tem nos seus pensamentos é um processo dia após dia. Essa luta, essa batalha interna é dia após dia. E eu vou falar para você, se você continuar escravo dela, ela vai te lesionar cada vez mais. Se você continuar com as mesmas obras anteriores, ela vai cada vez mais destruir você e vai trazer marcas que talvez fique a sua vida inteira. Você precisa deixar o Espírito Santo te auxiliar nessa caminhada, porque é uma luta diária, todos os dias. Isso não é uma luta só para algum que tem problemas com vícios, outros com problemas de sexualidade, mas é uma luta de todo ser humano, ela é diária. Nós lutamos contra a obra da carne todos os dias. E nós precisamos, todos os dias, ter entendimento que a obra do Evangelho é para a minha vida. Todo dia. Todo dia você precisa aceitar Jesus de novo. Todos os dias nós precisamos falar, Senhor, entra aqui. Entra nos meus pensamentos. Senhor, toma posse da minha vida. Eu quero que o Senhor manifeste poderoso aqui hoje. Todos os dias existe essa necessidade de nós reconhecermos Cristo.